bem? Novamente, aqui é o professor Roberto, para dar continuidade com o nosso conteúdo. Esta é a nossa segunda aula sobre equações, né? Lembrando que vocês já viram e os novos conceitos que nós vamos passar para vocês é de grande importância não só para a matemática, mas para o desenvolvimento de todo o campo tecnológico, social, enfim, em várias áreas do mundo, né, nós utilizamos as equações para resolver os nossos problemas do dia a dia. Então, vamos dar início aqui. Tá? Equações. O que seria equações? As equações são sentenças matemáticas que estabelecem uma relação de igualdade entre dois termos conhecidos ou desconhecidos. Tá? Geralmente é representado sobre a forma de ax mais b igual a zero, onde a nossa letra A e a nossa letra B são valores, né, são coeficientes numéricos ou algum número qualquer. Lembrando que o A ele tem que ser diferente de zero. Se acaso ele for zero, a nossa sentença matemática já não pode ser chamada de equação. Já a nossa letra x, né, que aparece bem aqui, ó, o x, ele é uma incógnita. O que seria uma incógnita? É um valor desconhecido, né, um valor que nós estamos tentando descobrir. Tá? Então, vamos analisar aqui. Nós temos uma forma geral para poder chamar de equação. Né? A forma geral, lembre-se, é uma sentença matemática, tá? Que ela estabelece uma relação de igualdade. Então, eu tenho um valor qualquer que é igual a um valor qualquer. Por enquanto, ele está em forma algébrica. Vamos mais para frente aqui para tentar compreender melhor do que o que é que eu estou tentando falar. Vamos voltar aqui na nossa forma geral. Pessoal, essa forma geral ela vai ser modificada em algumas aulas lá mais para frente, né? Por enquanto, nós vamos pegar a parte mais fácil, a parte mais básica de uma equação, que é conhecido futuramente, que nós vamos ver numa outra aula, que se chama equação do primeiro grau. Né? Por enquanto, é só para vocês irem se acostumando com este modelo. Tá? Depois, em uma outra aula mais para frente, nós vamos conhecer a equação do segundo grau. É um pouquinho mais difícil, mas se você aprender essa primeira parte, a segunda parte, que é a equação do segundo grau, você vai tirar de letra, porque é muito fácil, se torna muito fácil. Então, vamos pegar mais o foco em cima dessa tipo de equação, né, para poder melhor entender e futuramente não ter problema com a equação do segundo grau. Tá? O que eu preciso dizer para vocês agora é que, para mim chamar uma sentença matemática de equação do primeiro grau, eu tenho que ter basicamente 4 coisas. Tá? A primeira é o lado esquerdo da equação, que vai estar no caso do lado esquerdo da igualdade, né, que nós vamos chamar ele de primeiro membro. Tá? Nós temos que ter o sinal de igual e o segundo lado, que está do lado direito da igualdade, nós vamos chamar de segundo membro. E um fator muito importante que eu quero mostrar para vocês é que sempre uma equação ela vai ter um valor escondido, que no nosso caso aqui é a letra x. Tá? A letra A e letra B, como eu falei anteriormente, são números que a gente conhece. São valores que estão escritos. Aqui ela está representada em forma de letra, só para a gente poder lembrar que existe uma forma geral. Tá ok? Então, eu preciso ter um primeiro membro, eu tenho que ter o sinal de igualdade e eu tenho que ter um segundo membro, como também tenho que ter uma letra x. São essas quatro campos que eu preciso lembrar que deve existir dentro de uma sentença. Se por acaso faltar uma delas, já não posso mais chamar de equação. Tudo bem até agora? Então vamos pegar aqui alguns exemplos.
Bom, eu tenho 3 exemplos. No primeiro exemplo, tá, aqui embaixo, 2x mais 2 igual a 14. Será que eu posso chamar essa equação, essa sentença matemática de equação? Será que eu posso? Vamos analisar. Eu tenho aqui a primeira parte, antes do igual, que eu vou chamar de quem? Primeiro membro. Tudo bem? Eu tenho um sinal de igual. Tudo bem até agora? E eu também tenho uma segunda parte, tá? Que é justamente o nosso segundo membro. Beleza, falta analisar mais um ponto. Será que eu tenho uma letra X? Tenho uma letra X. Então, eu posso sim chamar essa sentença matemática de equação. Tudo bem? Então, vou colocar aqui um certo, ó. É uma equação. Vamos analisar agora essa segunda parte aqui, esse segundo exemplo. 3x mais 4 dividido por 2x igual a 20. Será que eu posso chamar ela de equação? Novamente, eu tenho um primeiro membro, eu tenho um sinal de igual e eu tenho um segundo membro. Posso chamar de equação? Posso. Observe que ela também tem uma letra X. Na realidade, duas, só que letras iguais representam o mesmo valor. Tudo bem? Então, este exemplo aqui também podemos chamar de equação. Ok? E o nosso terceiro exemplo? Será que é uma equação? Vamos analisar. Temos um primeiro membro? Sim, temos um primeiro membro. Temos um sinal de igual? Sim, temos um sinal de igual. Temos um terceiro membro? Opa, um segundo membro? Temos sim. Então, posso chamar de equação? Não, está faltando um fatorzinho aqui. Cadê a nossa incógnita? Cadê a nossa letra X? Não existe letra X aqui, ó. Tá faltando essa letra X em algum lugar, tanto no primeiro membro ou no segundo membro. Não temos letra X. Então, já não posso chamar este exemplo, né, de equação. Então, ela não é uma equação. Então, são essas características, esses critérios, né, que eu quero que vocês observem bastante quando estiverem resolvendo as atividades, para saber se é ou não é uma equação. Tudo bem? Nunca esqueça de conferir se tem essa pequena letra X, né, aqui na nossa forma geral, se ela aparece. Às vezes pode aparecer com uma outra nomenclatura, pode ser um Y, pode ser um Z, uma letra M, enfim. Vai ter números, letras, sinal de igualdade, primeiro membro e segundo membro. Tendo essas características, né, nós podemos sim chamar de equação. Vamos para o próximo pedaço. Bom, eu tenho um exemplo aqui para vocês do nosso dia a dia, né? Na realidade, um pouquinho do passado. Uma balança, ela está equilibrada. No prato da esquerda, eu tenho um peso de 2 kg e 2 melancia com pesos iguais. E no prato direito, há um peso de 14 kg. Quanto será que pesa cada melancia? Então, observe que eu tenho um pedaço aqui do nosso problema do dia a dia, que eu vou circular aqui para vocês, tá? Dando as informações necessárias que a gente precisa para encontrar a pergunta, né? O resultado final, que é a pergunta que ele faz aqui. Quanto será que pesa cada melancia? Então, eu tenho que me basear como é que eu posso dizer aqui? Nessa afirmação de que nós temos 2 quilos
né? Dou um peso de 2 kg e duas melancias que pesam iguais. E também tem um peso de 14. Se baseando nessas informações, vamos analisar de uma forma diferente. Vou desenhar aqui para vocês. Opa, ficou melhor de entender agora. Eu tenho um peso de 2 kg. Eu tenho duas melancias de pesos iguais. E no outro lado, eu tenho um peso de 14 quilos. E lembre-se, ó, a balança ela está equilibrada. Isso quer dizer que o peso que eu tenho no primeiro prato é igual ao peso que eu tenho do outro lado. Então, podemos resolver essa questão usando as formas de equações? Podemos, né? Então, se ele tem o mesmo peso, um valor é igual a um outro valor, então posso sim chamar de equação. Como é que nós vamos resolver isto, né? Primeiro passo, temos que transformar esse texto todo em uma expressão algébrica. Você de imediato vai achar que é difícil, mas não é. Vamos analisar com mais cautela nesse instante. Então, eu tenho duas melancias que eu não sei o peso. Não sei quanto pesa nenhuma e nem a outra. Então, eu vou chamar essa melancia, primeira melancia, de X. Tudo bem? Eu tenho a segunda melancia que tem o mesmo peso da primeira. Então, vou chamar ela de X também. Eu tenho um peso de 2 kg. Sei que a soma desses valores, no caso aqui, esse valor mais esse valor, tem que ser igual a este pequeno valor de 14 quilos. Então, olha, observando aqui pelo desenho, praticamente nós já temos a nossa equação. Observe, nós temos o primeiro membro, que é igual ao segundo membro. É uma equação? Sim. Podemos resolver? Sim. Então, vamos aqui analisar bem. Tem duas melancias, mais um peso de 2 kg, que tem que ser igual a 14 quilos. Já chamei nossas melancias, né, de X. Então, já tenho aqui a minha sentença matemática. Transformando em matemática pura agora, nós temos duas melancias, cada uma vale X, mais um peso de 2 kg, que é igual a 14, né? O peso de 14. Posso comparar ela com a nossa forma geral? Ainda não. Observando aqui, eu tenho duas melancias, né? Então, eu posso dizer que eu tenho duas vezes o peso de X. Então, eu tenho 2x, duas letras x, mais 2, que é igual a 14. Observando a nossa forma geral, olha ela aqui. Eu tenho, em forma algébrica, praticamente 2x mais 2, que é igual a 14. Deu para perceber como é importante saber, né, reconhecer se a tal questão é ou não uma equação? Fica mais fácil, né? Quando a gente começa a mexer, modificar. E cada vez que vocês forem treinando em casa com as atividades que eu irei passar mais à frente, vocês vão começar a pegar gosto pela brincadeira, né? Nós de matemática chamamos isso uma brincadeira porque é muito fácil para a gente, mas pode ter certeza que antes de a gente pegar esse conhecimento todo para a gente, nós também sofremos. Foi muito difícil para a gente, mas à medida que nós fomos ganhando o gosto por tentar resolver esse tipo de equação, nós começamos a gostar demais. Eu, por exemplo, eu amo equação. Tá ok? Então, vamos continuar aqui a nossa análise, porque nós precisamos descobrir quanto pesa cada melancia. Então, eu tenho aqui a nossa equação original, 2x mais 2 igual a 14. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro passo, eu vou subtrair
tanto o primeiro membro, né, quanto o segundo membro por 2. Né? Então, eu tenho que pegar o primeiro membro e fazer uma continha de menos por 2, neste caso aqui, e o segundo membro também vou fazer uma continha por 2. Tá? Por que isso? Porque assim eu consigo ir eliminando a quantidade de números da nossa equação. Nesse caso, quando eu fizer isso, nós vamos ter 2x, né? Porque 2 menos 2 é 0. Então, não preciso colocar ele aqui na nossa equação. Então, vou abaixar somente o 2x. Abaixar o meu sinal de igual. E 14 menos 2 vai dar 12. O segundo passo, o terceiro passo, na realidade, é dividir, né? Dividir por 2 os dois membros. Então, eu vou ter 2 dividido por 2, né? 2x dividido por 2, que vai dar x. 2 dividido por 2 é 1. Então, eu tenho uma letra x. E 12 dividido por 2 é 6. E esse valor é a nossa solução. Tudo bem? Isso quer dizer que cada melancia dessa vale 6 quilos. Então, vamos observar aqui. Vou trocar aqui os valores. Né? Eu tenho x aqui em cima das melancias. Eu tenho x que vale 6. Eu tenho outra melancia que vale 6 kg, mais 2. Se você for somar, 6 mais 6, 12. Mais 2 é igual a 14. Então, está correto. Né? Vamos analisar agora essa pequena coisa que nós fizemos aqui. Bom, primeira observação. Quando a gente adicionar ou subtrair, né, valores de um membro ou do outro membro, né, em ambos os lados, como a gente costuma dizer, nós conseguimos manter sempre a equação em equilíbrio. Se eu tirar 2 kg de um lado e tirar 2 kg do outro, ela vai continuar, né, a balança vai continuar equilibrada. Então, dessa forma, se a gente também multiplicar ou dividir os dois lados, né, pelo mesmo valor, né, lembrando que não pode ser dividido por 0, tá? Nós também vamos conseguir manter equilibrado. Por exemplo, se eu tiro 6 kg de um lado e 6 kg do outro, vai continuar igual, né? Nesse caso, eu dividi. Lá eu dividi por 2. Então, eu tirei a metade de um lado e tirei a metade do outro. Continuou a balança equilibrada. Tá? Outra coisa que podemos notar, né? Podemos ver que toda equação tem uma ou mais letras, né, que indicam nossos valores desconhecidos. Essas letras geralmente são chamadas de variáveis ou incógnitas. Essa aula nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente, tá? Sobre variável e incógnita. Nós podemos ver também um sinal de igualdade, certo? Nós temos uma expressão à esquerda da igualdade, que é chamado de primeiro membro, e uma outra do outro lado da igualdade, que é chamado de segundo membro. Tudo bem? Então, toda equação vai ter estas características. Bom, esse é o fim da nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, assistam 2, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes vocês quiserem. Ela vai estar disponível no YouTube para vocês assistir a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, tá? Que tenha internet, né? E a nossa região, nós sabemos que a falta de internet é muito grande, mas mesmo assim, quem não puder, né, assistir, tente entrar em contato comigo. Vai lá no grupo do WhatsApp, né, manda mensagem, qualquer coisa, procure a escola, tá?
mas não percam de fazer nossas atividades, tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos. Peço a Deus que guarde vocês, né, proteja todos vocês, para que possamos nos ver novamente na nossa próxima aula, tá? Fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima.